Ok, vamos para o cliente então, tá? Então tá, o que foi que eu fiz então? Peguei o cadastros do T2TRP, aqui na pasta cliente, que você está recebendo aí para você testar, né? Esse cadastros aqui, copiei, colei e criei esse cadastros M, que é o cadastros do Mormote, tá? A única diferença de um cadastro para o outro é que nesse aqui eu adicionei o banco DTO, tá? E eu fiz uma alteração na tela do banco, ó, tá? Que alteração foi essa? Vamos ver aqui. Então aqui na tela do banco eu utilizei o banco DTO, né? Eu estava usando só o banco VO, passei a utilizar o banco DTO e estou utilizando essas três units aqui, ó, né? O núcleo do framework, o servidor REST e a parte cliente do servidor REST do Mormote, né? Que é o Mormote HTTP Client, tá? Daí eu fiz uma alteração no método do salvar, ok? O meu método excluir, não mexi com ele, tá? Agora no método salvar, fiz aqui uma alteração, né? Primeiro eu criei essas três variáveis, ó. O meu SQL Model, que vai chamar esse carinha aqui, ele vai chamar essa função e já vai retornar esse modelo, tá bom? Para a gente utilizar. Criei uma client, né? Para trabalhar aí com a questão do REST no lado do cliente. E aqui vai ser um banco, né? Para eu trabalhar com ele, um objeto banco. Esse tbanco, então, olha a classe que eu estou utilizando aqui dentro do meu DTO, tá? No caso do meu banco VO, ela é uma banco VO, tbanco VO, tá? E ela é criada automaticamente isso daqui dentro do T2TRP, né? Que eu criei a variável explícita aqui para fazer esse teste para você entender o código, tá? Então tá, esse código aqui, ó, tudo é do T2TRP, tá? Se o objeto VO não existir, então ele cria um tbanco VO, tá? Essa parte aqui já é do Mormote. Ó. Aqui eu crio o meu modelo, né? Veja que ele chama aqui a função diretamente, ó, a função DataModel, tá? Perfeito. Aqui eu crio o meu cliente, ó, chamando aí o HTTP client WinHTTP, né? Passando localhost, a porta do servidor. Essa porta do servidor ele está trazendo lá do banco DTO, tá? E o modelo que eu acabei de criar aqui, tá? Toda vez que tiver banco VO, é o código que pertence ao T2TRP, tá? Então esse daqui é do T2TRP. Aí veja, olha, eu testo aqui no T2TRP, né, se eu estou inserindo ou se eu estou editando. No caso do T2TRP, se eu estiver inserindo, eu chamo um método do controller chamado executar método e eu passo para ele o controller onde ele deve executar o método. Por que isso é feito assim? Porque no T2TRP ele pode rodar em duas ou em três camadas, tá? A única coisa que o cara precisa fazer é alterar esse parâmetro aqui no arquivo de conexão. Ele rodando em duas camadas, a cliente servidor usa o T2TORM local. Ele rodando em três camadas, aí precisa de um servidor de aplicação, que é aquele feito com o DetSnap, tá? Bom, mas eu comentei esse código, né? Daí eu fiz aqui, olha. Aqui no caso, se estiver inserindo, eu crio um banco, né? Um tbanco, coloco o código que está no edit, que o usuário digitou, olha, código, nome URL, estou atribuindo aqui então, código, nome URL, e aí aquele client que eu criei aqui, ó, eu chamo o método add dele, tá? Passo o abanco e um true, e pronto. Agora, se eu estiver editando, o que é que eu faço? Veja que o código está duplicado, né? Esse código aqui, ó, está duplicado, porque evidentemente nós precisamos fazer da forma correta, né? Precisamos adaptar esse código. Eu estou pegando um código que já existe e colocando esse Mormote no meio, tá? Então, para você entender plenamente o que está acontecendo aqui, tá bom? Então, se eu estiver editando, o que é que eu faço? Eu crio o banco, mas eu crio o banco pegando o ID que já existe, né? No meu caso aqui eu tenho uma função chamada ID registro selecionado, que ele pega o ID que o cara selecionou na grid antes de pedir para alterar, tá bom?
Daí sim eu atribuo o texto, atribuo o código, o nome e a URL. Depois eu chamo o método update. Ó. Tá? Chama o método update, ele vai lá e atualiza o banco, tá bom? Muito bem, agora vamos ver isso daí funcionando, né? Tá aqui a minha tela banco. Esses dados que estão aparecendo aqui, ó, quando eu consulto, não são os dados que estão no Postgre, tá? Porque eu não fiz a consulta, fiz a parte da inserção e da alteração. Se eu vier no Postgre, deixa eu pegar aqui a parte dos comandos que eu estava utilizando, tá aqui, ó. Eu vou executar aqui um select all from banco. Veja que o banco cujo ID é igual a 1, ele está lá com o bb.com.br, tá? E aqui na minha aplicação, olha, o bb.com.br nem tem na URL, porque esses dados que estão aparecendo aqui são do MySQL, tá bom? A consulta está sendo feita no MySQL, está funcionando com os dois ORMs ao mesmo tempo, tá? A única parte que ele está utilizando aqui no Mormot é da inserção e da alteração. Então eu vou inserir um novo banco. Veja que aqui no Postgre, o último banco que foi inserido foi esse aqui, ó, 555555, tá bom? Então eu vou inserir aqui um 666. Não pense que eu sou diabólico. 666, 666, 666. Salvei. E agora eu vou consultar aqui os bancos novamente. Ó. Consultei e tá aí. Ele acabou de inserir o banco 666. Tranquilo?